Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e na sua lei medita dia e noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não faz, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca falhou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não faz, Senhor sem desistir, seu amor nunca falhou. Rua de cruz se erigiu, dela o dia fugir, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual eu, Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou, e essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, por Jesus nela me resgatou.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Nessa cruz padecer, desprezar, morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Um novo nome lá na glória. Não, vou cantar outra música aqui. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infinito, a minha alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, ó meu Senhor e Rei. Conforme a tua
infinita graça, misericórdias alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. A passagem de hoje está no livro de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos falar um pouco sobre a mulher adúltera e a forma como Jesus a tratou. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós temos aqui uma grande questão entre os meios evangélicos hoje em dia, porque esse capítulo de João, essa passagem do capítulo 8, do verso 1 ao 11, para uns dá a eles a libertinagem contra o pecado, e para outros esquece de enxergar o esforço que muitos faz para abandonar o pecado. O bom é que Deus é justo, Jesus é justo. Jesus não é intransigente, não é escarnecedor. O escarnecedor, ele procura um meio de acusar alguém e de condenar, porque ele trabalha para isso. Com isso ele mostra autoridade. Mas a autoridade do homem diante de Deus, ela se torna nada, porque quem é o homem? Se o homem bem soubesse
olhar para dentro de si, ele ia enxergar que ele, diante de Deus, ele é um zero à esquerda de qualquer algarismo. Vamos dizer que aquela mulher, ela tenha resistido por muitas vezes ao pecado e não conseguiu ainda assim. Porque vai que a tentação para ela era mais forte do que espiritualmente ela estava capacitada a resistir. Se olhar as circunstâncias que levou aquela mulher ao adultério, mesmo que ninguém possa dar margem ao pecado, mas é possível se compreender os motivos por que ela cometeu o adultério. O marido dela decidiu seguir a Cristo. Ele é cabeça da casa. Ela já não é a parte tão forte. Ela ficou sendo assediada por um crápula que se fazia membro do templo também. Aí era amigo dele, mas era um traidor. E ela ficava, além de a fraqueza feminina, ela estava entregue ao abandono. Ela estava entregue ao abandono e o camarada não saía da cola dela. E quem não sabe o que é mulher, quem não entende o que é mulher, pode pegar e apedrejar. Mas uma mulher, ela não resiste cantada de um homem muitos dias. Não resiste. Ela pode ser quem for. Ah, mas a minha mãe, a minha irmã, a minha parenta, não sei quem que eu conheço, essa daí resiste. Resiste porque não foi colocada sobre a tentação. É por isso que resiste. Houve um nessa terra que resistiu a qualquer tipo de tentação. A qualquer tipo de tentação ele resistiu. Feliz é o homem que Deus não permitir que ele seja tentado no ponto fraco dele. Porque se um ser humano se achar mais forte do que outro, ele está desafiando a Deus a provar para ele que ele não é tão forte como pensa. Paulo pensava que era forte. Mas ele escreveu lá no livro de Romanos que quando ele pensava que era forte, ele era fraco. Eu acho que eu estou falando do livro certo, né? Que quando ele pensava que era fraco, assim ele era forte. Tem muitas vezes que você ora para que Deus livre você de uma tentação que você acha-se incapaz de resistir àquela tentação, e você pede a Deus que te dê forças e graça para que você possa resistir àquela tentação. Mas o diabo conhece todos os teus pontos fracos. E ele coloca outros tipos de tentação que você esqueceu de orar por aquele. Aí ele pega você de uma forma que você está despreparado. E aí você tropeça. E quando você tropeça, envergonhado você cai diante de Cristo, porque é o único que é misericordioso. E diz a Bíblia lá em João, em 1 João, diz assim: porque se algum de vós pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o único que é justo. Mas nessa terra,
você não se livra das acusações dos escarnecedores, aqueles a quem Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Esses mesmos. Porque eles não ouviram essa palavra, eles não leram esse versículo. Amai-vos uns aos outros. Aí eles passam por cima disso e cada um olha para o outro já caçando alguma coisa de que possa acusar. O mesmo trabalho do diabo quando perseguia Jesus e procurava alguma coisa para poder acusá-lo. Aquela mulher, ela foi levada a Cristo. E Cristo conhecia o íntimo do coração dela. E ele sabia que ela caiu porque ela estava vulnerável àquela tentação. Ele sabia também disso. Então, ele foi misericordioso com ela, aconselhou que ela fosse e não pecasse mais, mas a perdoou. Mas se ela depois dali, ela cometeu outro tipo de pecado, ela já vai estar condenada? Quem foi que disse que depois que um homem se batiza e começa a andar no Evangelho, ele já está santo e livre de cometer um pecado? Quem foi o mentiroso que disse isso? Porque é por isso mesmo que muitos não entram para o Evangelho, porque pensa que um homem, depois que ele se batiza, que ele toma a decisão, ele nunca mais pode errar. Ele não deve. Mas ele ainda é humano e ele ainda está nessa terra. E essa terra está podre de pecado, contaminada, arruinada. E o que disser que não peca é mentiroso. O que disser nessa terra que não peca ainda é mentiroso. Ninguém pode tapar o sol com uma peneira. O homem tem um conflito interno grande para vencer as tentações, todos os momentos. Mas acontece uma coisa: ele não consegue resistir todas. Existem alguns falsos que diz que nunca tropeça. Então ele está dizendo que Deus está em débito com ele porque ainda deixa ele na terra. Porque aquele que viveu na terra e não pecou e nunca cometeu pecado, Jesus tomou para si. A exemplo está ali a história de Enoque e de Elias. Andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Mas depois de 6.000 anos de pecado e a contaminação da terra e a maldição que repousa sobre a terra, hoje é impossível a um homem nunca tropeçar. E se um homem tropeça, ele não pode condenar o outro que tropeçou. Porque tropeçou numa coisa diferente dele. Quando você encontra nas pessoas que são perseguidores, as pessoas que gostam de apontar o dedo, de condenar, quando você encontra nelas o pecado dela, quando você descobre, você vê que são pecados que talvez nem fosse tão difícil de resistir. Porque o camarada, para ele pagar a própria língua, ele tropeça até nos próprios dedos dele. Aí aquele pecado aberto, que todo mundo de longe já está de olho vendo, olhando, esse daí acaba se livra dele. Mas quando é uma coisinha lá sorrateira que está no coração dele, aí ele faz a coisa e acha que ninguém viu, mas Deus viu. E se ele se olhasse para dentro de si,
saberia que ele não pode condenar, porque ele também comete pecados que não tem um maior do que o outro. O pecado grande condena e o pecado pequeno condena também. Mas aí, o sumo sacerdote dos dias de Jesus, ele era o tipo de homem impecável. Ele se deitava com prostituta, fazia o que queria, perseguia um e a outro, mas condenava todos quem queria condenar. Porque ele estava na posição de maioral do tempo. Esse é a pior função para um homem na terra. A pior função. Para ele se tornar soberbo. Para ele se tornar prepotente e achar que é o dono da situação. Porque lidera o povo de Deus. Mas se ele não liderar com justiça, com ciência, com sabedoria, com espírito de brandura, com verdade, com amor, como está escrito em Isaías capítulo 11, a partir do verso 1, se ele não julgar com retidão, e se ele não souber que ele não tem a incumbência de fechar o reino do céu para ninguém, a situação dele não fica lá essas coisas diante de Deus, porque ele não estaria usando de misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Se ele usasse de misericórdia para com aqueles que foram até agora menos favorecidos do que ele, então ele seria visto com misericórdia também no julgamento de Deus. Porque se ele é carrasco, então quem vai ter misericórdia dele? Aquela mulher, ela era para ser apedrejada ali pelo querer dos homens até a morte. E Jesus a absolveu. E despertou maior fúria e ira em Caifás. E Caifás pensava que Jesus não sabia os podres dele. E ele se prevalecia da posição que tinha diante de toda a congregação, de todo o povo, e apontava crimes em Jesus que só ele via, porque ele era quem os colocava sobre Jesus. O cristianismo nessa terra, ele está, eu não diria bem o cristianismo, mas as religiões estão todas bichadas, cheirando mal. Ninguém que conheça a palavra de Deus encontra nada em nenhuma religião que se aproveite. Porque o que está nelas é só o interesse, o desejo de mostrar supremacia e autoridade. Compromisso com Deus, com a palavra de Deus, ninguém tem. Tem o compromisso, sim, de assumir o lugar de juiz e ser coroado rei. Eu dou a palavra e é ela que tem que valer. E eu torno leproso aquele que eu não me agradar dele. Se eu gostar de uma pessoa, eu tiro os defeitos que essa pessoa tem. Se eu não gostar, eu coloco o defeito que eu quiser nela. Não tem diferença de Caifás. E o resto do bando, que é liderado por pessoas assim, também aprende a ser do mesmo jeito dele. De forma que quando ele disser fulano de tal é leproso e não é digno de estar no nosso meio, os outros tudo assinam embaixo e apoiam. Porque o Deus dos outros também é aquele agora. É o Padre Cício de todos.
mas depois se dizem servos de Cristo. E todos desejam estar lá no céu. Muito embora cada um assina embaixo naquele que está vetando o caminho ao reino do céu para muitos. E tornam-se cúmplices dele do mesmo jeito. Tem a Bíblia na mão, que é espiritualmente uma bússola de vida eterna, salvação. Tem a Bíblia na mão, conhece a Bíblia, mas não conhece o dono dela, que é Jesus. Mas conhece o dono da religião. Conhece o líder da religião, que não sabe fazer diferença entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto. Não sabe qual é a mão direita e a esquerda. Mas é uma pessoa que dentro da Bíblia ele já conhece cada página, cada palavra, cada letra. Só que espiritualmente é embriagado. E o povo segue a eles. Porque o nome da igreja é bonito, porque a igreja é da profecia, porque a igreja é do milagre, porque a igreja fala línguas estranhas, porque isso e porque aquilo. Mas não sabem que toda essa estripulia que elas fazem não está nada perto do que Cristo veio ensinar. O maior de todos os dons falta no coração de todos. Porque se eu amo o meu irmão, eu não tenho por que enfurecer o meu irmão. E isso não é palavra minha, não. Isso é palavra da Bíblia. Aquele que diz, eu o conheço, e aborrece seu irmão até agora, está em trevas. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 15. Não, vamos ver do verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Tá bom por aqui, até o verso 18. Como é que uma pessoa, porque sabe ler a Bíblia e sabe onde está uma passagem ou outra, acha que já está rico de conhecimento? Se esse conhecimento não lhe serviu para a prática. Há dois tipos de leitores da Bíblia. Há o tipo de leitor que busca na Bíblia
conhecimento e uma forma de se aproximar de Deus. Há um tipo de pessoa que busca na Bíblia a forma, o que Deus quer que ele faça para que ele alcance a vida eterna. Mas há um outro tipo de crente que lê a Bíblia simplesmente com o desejo de mostrar-se sábio para os outros. Esse segundo, ele não consegue colocar em prática, porque o objetivo dele não é fazer a vontade de Deus, mas é fazer a própria vontade. É se exibir, é mostrar para os outros que tem conhecimento. O homem que é capaz de ler toda a Bíblia, conhecer todas as passagens da Bíblia, e tem dentro de si um sentimento de inveja, esse homem, ele está espiritualmente muito mal, porque ele não sabe que o pior dos sentimentos para se acalentar no coração é a inveja e o ódio. Ele não sabe disso. E os dois andam a passos curtos, andam de parceria, a inveja e o ódio. Por a inveja se odeia uma pessoa. O camarada chega para você e diz: olha, em tal canto você faz isso aqui que eu faço também, mas você não vai fazer isso aqui, você vai fazer só o que eu mandar. Porque se você fizer isso aqui, vai tomar a minha vez. Só faltou dizer essa outra parte. É preciso que o homem primeiro ele aprenda a se humilhar diante de Deus e pedir a Deus para livrá-lo do sentimento da inveja. Porque eu acho que ninguém toma nada de ninguém. Agora, se a pessoa entendesse a simplicidade que Deus disse ser de simples como as pombas, se ele entendesse isso, aí ele ia saber que não é necessário esse tipo de coisa. Todos devem se reunir para o louvor do nome de Cristo. E quem quiser cantar louvores, que fique à vontade para cantar louvores. Mas não é a pessoa dizer: você não canta, você não toca, você não faz isso. Você só faz assim, quando eu disser. E eu passei 3 anos. Eu passei 3 anos com isso guardado, e chegava nos cantos e os irmãos diziam: irmão, por que você não toca? E eu não tocava. E eu dizia: não, é porque eu sou meio tímido, no meio do povo não gosto de tocar. Mas não era bem isso. Mas as pessoas, elas são cegas. Elas são cegas. Elas não vê quem é humilde e quem é prepotente, não. As pessoas são cegas. E de repente se toma posição do lado errado. Porque se a pessoa chegasse para o que está errado e dissesse: mas vamos apurar isso com mais detalhe, vamos entender isso com mais detalhe, e depois dizer: olha, a coisa não é bem assim. Mas quem é que ousa em dizer o maioral do setor que ele está errado, o ponto de vista dele está errado? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa aprender da palavra de Deus para a glória do nome de Cristo, e não para nos gloriar nós mesmos. Porque o Evangelho de Cristo, ele foi deixado para nos ensinar como está certo diante de Deus, e não como nos mostrar superior aos homens na terra. Porque na realidade não somos superior a nenhum de nós, dos nossos irmãos, nenhum. Apenas todos nós estamos no mesmo trajeto, lutando para alcançar
a vida eterna. Enquanto muitos se confundem com isso e acham que ele já alcançou, e agora o objetivo dele é fechar o caminho para quem está lutando por isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos ensine como dizer não para o erro, como dizer não para a mentira, para as farsas. Fazer parte de um covil desse é querer aprender deles. Como é que eu tenho a Bíblia na mão e conheço ela e vejo os ensinamentos dela e eu vou me prender a um covil desse que ensina o orgulho, a inveja, a arrogância, a falta de amor? Como é que eu vou me prender a um desses? No capítulo 14 do Apocalipse, no verso 4, aqui, ó. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Seguir a Cristo por onde quer que for. Não é seguir o pastel podre, não. É seguir Cristo. Se o pastel podre apodreceu, deixa ele apodrecer só. Siga Cristo, você tem a Bíblia na mão. Siga Cristo. Aprenda a amar. Aprenda a perdoar. Aprenda a colocar em prática o que a Bíblia ensina. Mas, se a perseguição começar contra você, fuja de uma cidade para outra. Foi o conselho de Jesus Cristo. E ele disse, eu garanto que antes que você percorra todas as cidades, o Filho do Homem voltará. Eles são manchas. Não são líderes, não são pastores. São manchas. Está escrito aqui. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todo e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Judas, capítulo 1, do verso 14 ao 19. Do verso 14 ao 19. Que Deus possa nos abençoar. Eu acho que
o Evangelho de Cristo ele deve ser apresentado do jeito que ele está na Bíblia. E à medida que a gente deve apresentar ele, a gente deve ir se convertendo, colocando ele na nossa vida. Cristo me ensinou, através da palavra dele. Não foi para eu seguir homens, foi para eu seguir a ele. Então por isso eu não vou seguir mais homens. Já fiz isso e não deu certo. Que Deus nos abençoe.